E aí, tudo bem? Vamos lá, começar a aula 1 então, aqui no nosso treinamento da linguagem universal, que é a linguagem dos dados. Vamos começar? Seguinte, amigo, a gente vai começar trabalhando aqui, tá? Então funciona da seguinte forma. A primeira coisa que você vai fazer, vou colocar aqui, vai ser o seguinte. A minha ideia hoje, aqui nessa aula, onde você está aí, é a gente vai começar a namorar a base de dados, tá? Eu chamo isso daí de namorar. Namorar a base de dados é pegar a base, compreender, entender, ver como funciona, quais são as variáveis, fazer um dicionário de dados, começar a organização dos dados, que é muito importante. Se você não sabe organizar os dados, não adianta nada, fica uma zona, depois você não consegue nem apresentar a sua análise para ninguém, porque está tudo bagunçado, então não adiantou nada. Então, a primeira coisa é organização dos dados. Tudo tem que ser muito bem organizado, porque um dos grandes problemas que eu vi em analista na minha vida, que eu vi os analistas fazendo, era não saber falar daquilo que estava trabalhando. Aí não adianta nada, né? É a mesma coisa de uma pessoa que... um médico que não sabe falar com um paciente. Complicado, né? Então vamos lá. Então vamos aqui, ó. A gente vai começar namorando a base de dados. Eu quero. Onde você vai chegar no final dessa aula? Que você tem que ser capaz, tá? Você tem que ser capaz no final dessa aula, deixando bem claro para todo mundo. Você tem que ser muito bem capaz, tá certo? De identificar variáveis de uma base, inserir a informação em uma inserir informação de uma base na outra, né? Fazer os cruzamentos, identificar se há duplicidade de registros, anotar essas duplicidades caso houver, tá? Saber como resolver essas duplicidades, ou pelo menos saber com quem conversar para resolver, tá? Você vai entender o que eu estou querendo dizer já já. Identificar informações faltantes, caso haja, e anotar essas informações. Saber fazer um registro organizado das informações, né? Tem que organizar. E saber como resolver problemas de dados faltantes. Ou seja, você vai fazer um modelinho rápido, vai fazer uma estatística, você vai conversar com alguém, né? Você não pode simplesmente inserir dados ali, né? Não pode alterar as informações dos seus dados, certo? Então vamos lá. O que eu fiz aqui? Então, a primeira coisa. Então, vamos lá, vamos para os passos. Todo mundo gosta de passo, então vamos para os passos. Quais são os passos? O famoso passo a passo, tudo que você vai ter que fazer na vida aí para você conseguir se resolver, tá? Então, passos. Primeiro, baixar a base de dados que está nesta página que você está vivendo. Tá certo? Então é o seguinte, vai estar ou na sua lateral ou embaixo um botão escrito baixe a base aqui. Você vai clicar, ela vai fazer download, você escolhe onde vai salvar, pega uma pasta, separa uma pasta bonitinha para você colocar as informações desse treinamento lá, bonitinho, para você ficar usando essas informações, tá certo? E você vai baixar essa base de dados, é uma base em Excel, simples e fácil, já falei isso na aula introdutória, e aí nós teremos esta base aqui, tá? Você vai abrir e vai ser essa base, certo? Muito bem, então a ideia é baixar as bases de dados, tá? Vai lá, baixa, dá pause aqui no vídeo, pausa o vídeo, baixa, faz tudo isso que eu falei que você tem que fazer, tá certo? Ou seja, baixar a base, baixar a base, salvar em um local pasta, onde você irá colocar todas as informações deste treinamento. Tá claro? Vai lá, baixa a pasta, coloca lá. Vai, faz isso. Pausa o vídeo e vai lá, tá? Muito bem. Espero que você já tenha feito isso, pausado o vídeo e voltado aqui para continuar. Terceira coisa, agora a gente vai começar. Vamos começar namorando os dados desta base, tá? Então vamos lá, vamos namorar os dados dessa base. O que acontece aqui, galera? Que legal pra caramba. Há duas coisas que eu posso prometer aqui nessa aula para você. Isso é uma promessa que eu faço. Primeira coisa, conteúdo pra caramba, muito conteúdo, tá certo? Para você aprender. E segunda coisa, intensidade. Você tá esperando um cara tranquilo, cansado, cabeça baixa, sim, falar mansa. Não é aqui, não vai ser aqui, tá? Não funciona aqui. Aqui não é assim que rola. A única coisa que eu
curto fazer pra caralho é dar aula. É a única coisa que eu consigo fazer direito, tá? Então, eu gosto de fazer e eu faço do jeito que eu quero. Então, vamos lá. Olha só. Quando você abre essa base aí, é uma base Excel, você pode ver, esse tipo de base aqui é conhecido como base estruturada, tá certo? O que é base estruturada? Ela tem linhas e tem colunas, tá vendo? No Excel aqui as colunas são A, B, C, D e vai embora, ele tem uma caralhada de colunas e uma caralhada de linhas aqui. Cada vez que você seleciona e forma aqui, por exemplo, eu estou em cima da ativo, isso aqui é chamado de célula, tá? Então é chamado de célula. Em geral, o Excel pode vir assim, tá? Com um menu, se você dá um clique duplo, ele some para você visualizar melhor a base, por isso que eu estou deixando assim. Aqui nesse cantinho aqui, ele dá o nome da célula. Essa é a célula C, ele conta pela coluna, linha 4. Tá vendo? Célula C, 4. Essa junção da C4 é essa célula aqui, C4. Como que eu fiz isso? Selecionei uma aqui, apertei o Ctrl, selecionei a linha aqui e seleciono as duas coisas ao mesmo tempo. Tá? É um monte de detalhe em Excel. Tá vendo que você já está aprendendo aí? Mas isso não é o foco, é só para facilitar na ferramenta. Então, vamos lá. Então, essa base aqui, esta base é uma base estruturada. A maioria das bases que você vai trabalhar na sua vida é base estruturada. Para você trabalhar com base não estruturada, tem que entender como funcionam as bases estruturadas, tá? Então, aqui, base estruturada. Então, dessa base que é uma base estruturada, o que ela acontece? As colunas, vou repetir, as colunas vêm com os nomes das variáveis, tá? Então, aqui, ó, aqui é uma linha. Na linha A1, eu tenho essa primeira variável, que é chamado número de identificação, NumID. Tá? Como eu falei para vocês na aula 0, essa base eu peguei no Kaggle. Ela estava uma base toda em inglês, toda separada, uma base para modelagem. A gente vai fazer uma análise dessa base aqui. A ideia não é modelar um negócio aqui, mas entender como que esse negócio funciona. Porque não adianta nada você querer fazer modelo se você não sabe analisar. Tá? Porque você vai chegar no modelo tudo torto e não sabe por que tá torto. Porque você não sabe analisar. Então, assim, é passo a passo, né? Então, vamos lá. O que acontece aqui? Muitas vezes, tem gente... Se eu selecionar, aperto o Ctrl+, tá? Ele vai colocando linha para mim aqui. As bases de dados podem vir assim. Isso é a maior cagança que pode ter. Não faz isso. Não deixa separado. Faz base de dados bonitinha, limpa. O que é isso? Sem linha faltante no começo, tá? Só selecionar, ó, Ctrl-. Se você apagou, puta, apaguei alguma coisa, tudo bem. Vai lá, baixa a base de novo, começa do zero de novo, tá? Sem estresse para isso. Tá bom. O que acontece? Então, aqui a gente vai fazer o seguinte. Primeira coisa, quantas variáveis tem esta base? Então, cada coluna é uma variável, ela vai sendo populada, ela vai sendo preenchida pelas linhas. Então, aqui tem essa variável, esse número de identificação, esse valor de hora, já vou explicar para você o que é o significado dela, o status na empresa, é uma base de RH. Tá certo? Então, aqui embaixo é o perfil da pessoa, isso aqui é um ser humano, tá certo? Que eu não vou colocar nome dele aqui, evidentemente, mas é um ser humano, um número na empresa. Qual que é o perfil dele dentro da empresa? Então, assim, é o valor de hora, quanto ele ganha por hora, se ele está ativo ou já foi desligado, qual que é a função dele dentro da empresa, a data de contratação, a data de desligamento, caso houve, tá certo? Aqui é o departamento que ele trabalha ou trabalhava, aqui é o nome do gerente, que ele estava atrelado, e aqui é a fonte recrutadora, ou seja, por onde ele foi contratado. Tá bom? Bom, aqui é o perfil pessoal do sujeito. O que é o perfil pessoal? Então, por exemplo, se ele é sexo masculino ou feminino, se ele é estado civil, se ele é solteiro, qual que é o estado civil? Solteiro, casado, divorciado, ou viúvo, tá certo? É a data de nascimento dele. Nós temos essas aqui, nessa perfil pessoal, nós temos 4 variáveis, 1, 2, 3, 4. Se você selecionar aqui em cima, ele coloca a contagem aqui para você, do que ele está contando, então tem 4 variáveis. E aqui, nessa outra, se você selecionar todo mundo, até o final, ó, aí isso é muito simples. Você seleciona a primeira, Ctrl, Shift, setinha para lá, né, até o final. Ele selecionou, eu tenho mais 9 variáveis aqui, tá certo? Então, o que acontece? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é uma organização dos dados, para você saber quais são esses dados e o que ele faz, tá? E para você organizar esses dados de uma maneira decente, que vai ajudar pra caramba, principalmente quando você faz um trabalho e depois você precisa passar esse trabalho para alguém. O
que é isso? Você começou a desenvolver, fez todo um estudo, fez toda uma análise, essa análise foi implementada, legal, funcionou, você fez uma boa apresentação, mundo legal. Depois você precisa fazer outra coisa, tá certo? E muitas vezes você pode pegar alguém mais jovem que você, ou um cargo diferente do seu, um estagiário, tanto faz, e vai passar para essa pessoa ficar alimentando essa base, atualizando, etc e tal. Então, para você ensinar isso para ela, você tem que ter tudo muito bem organizado, porque senão você não vai conseguir fazer porra nenhuma, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz aqui... deixa eu fazer devagar, peraí. Voltando aqui, esse cara eu tinha tirado aqui, vou excluir aqui, vou fazer devagar aqui, ó, deixa eu excluir essa base. Então, esse botãozinho de mais aqui no Excel, nesse botãozinho de mais que você está vendo aí, você clica, ele aparece uma planilha. Uma planilha nova. Essa planilha pode aparecer aqui, tá? Para você andar com a planilha, você clica em cima dela e vamos trazer para cá. Eu gosto de trabalhar da seguinte forma, eu deixo sempre uma boa organização, faz isso, dica de sucesso. Deixa sempre as bases, você vai trabalhar com as primeiras sheets, as primeiras planilhas, tá? A próxima planilha, você vai criando várias outras planilhas numa ordem aqui. Então, que é uma ordem de organização e análise e estudos, tá certo? Para você ir entendendo essa linguagem dos dados, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer aqui, então, eu vou pegar e vou renomear esse cara. Como que eu faço? Duas maneiras. A primeira é clicar duplo, ele seleciona e você escreve dicionário de dados, ou seja, o significado, ou então você pode clicar em cima com o botão direito e vir em renomear. Clicou, ele fica selecionado também. Escolhe, tá? Mais duas dicas aí da vida. Muito bem, o que vai ser esse dicionário de dados? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar aqui qual é a variável que a gente está trabalhando. Então, a gente vem aqui em cima, vou até aumentar aqui, ó. Aqui, tá? Pode aumentar aqui também, ó. Aqui, essa primeira coisa, eu vou criar um dicionário que a gente vai chamar aqui, essa primeira coluninha que você está vendo aí, isso aqui vai ser a variável, a gente vai estar trabalhando, tá certo? Qual que é o tipo da variável, tá? E a descrição. Descrição é o que ela faz ali, qual é o significado dela. Então, voltando aqui, tá? A gente vai começar, essa é uma base estruturada, e a gente começa fazendo fazer um dicionário de dados. Tá bom. Esse dicionário de dados, eu particularmente gosto do seguinte. Eu faço uma coluna. Então, o que é o dicionário de dados? Isso aqui é uma base com as informações das variáveis. Variáveis. Ponto. Ela contém. Então, ela vai conter o nome da variável, o tipo da variável e uma descrição da variável. Para aí, isso aqui, essas três coisas que ela vai ter: nome, tipo e descrição. Tudo bem. Nome, tipo e descrição. Como que a gente faz para colocar as informações aqui? Como eu tenho duas bases, tá certo? Eu posso criar uma terceira coluna falando em que base ela está. Então, origem, tá certo? Isso se eu tenho duas bases. Se eu tenho uma base só tenho uma origem, não precisa ficar com essa coluna, tá certo? Então, a origem, vamos colocar aqui, vai ser esse cara. Então, o que eu vou fazer? Vai ser a base BD, base de dados de RH, perfil da empresa. A gente vai começar com esse cara. Então, o que eu vou fazer aqui? Então, BD, base de dados, RH, perfil, empresa, certo? Isso aqui vai ser a minha origem. O que eu vou fazer? Eu preciso colocar todas essas variáveis aqui, tá certo? Todas essas variáveis que tem aqui, lá. Perceba que ela está aqui na sua horizontal, está na linha. A gente vai transformar ela em coluna, mas uma dica do Excel, hein? Ó, copio, ou seleciono todo mundo, né? Você seleciona todo mundo, como eu faço? Vim aqui na primeira, eu posso clicar aqui e arrastar, clicar, manter clicado e arrastar. Aqui é uma forma. A outra forma de fazer a mesma coisa é, vem em cima da primeira linha,
aqui, primeira coluna, dá um Ctrl Shift em, Ctrl Shift setinha, vai até o final, dá um Ctrl C, famoso copiar, Ctrl C. Tudo bem. Venho aqui no dicionário de dados, venho aqui onde que eu quero começar a colar todo mundo, só que você não cola, calma. Você vai fazer uma colagem do seguinte, vem aqui, página inicial, aqui vai ter colar, vem nessa setinha embaixo de colar, colar especial. Então, de novo, você foi lá, copiou, vai lá na página inicial do menu, tem esse cara, vem aqui nessa setinha, clicou, vai em colar especial, colou especial, abriu essa tela para você, você vai colar valores e vai pedir para transpor, tá? Então, colar especial, valores, transpor. Deu OK. Pronto, ó, que maravilha. Ao invés de você digitar, ele traz aqui pra gente esse cara. Bom, isso aqui, como eu quero trazer até aqui embaixo, eu posso simplesmente vir aqui, ó. Tá vendo que forma um quadradinho aqui? Venho aqui em cima, ele muda até o jeito do cursor, arrasto até aqui embaixo, clico, né? Clica, mantém clicado e arrasta, meu filho. Tá certo? E essa aqui vai estar nessa base. Então, aí, tipos de variáveis. Então, vamos descrever aqui, tá bom? Você vai ter alguns tipos de variáveis. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui para vocês. Vamos aprender os conceitos, tá? Então, vamos aprender conceitos, tá certo? Aprendendo conceitos com o professor Lucas Mendonça. Sou eu. Então vamos lá. Conceito aqui. Conceito, qual conceito? A gente vai ver conceito de tipos de variáveis. Certo? O primeiro conceito aqui que a gente vai ver vai ser a variável nominal. Nominal. Tá? Essa variável nominal, ela é uma variável que a gente chama de variável texto, a variável string, a variável caractere. Todos esse cara aqui que se chama variável string, variável texto, variável caractere, tá? Caractere, escrito muitas vezes de charactere, todas elas é a mesma coisa, tá? Essas variáveis, ela tem, em geral, o nome, ela pode receber o nome de variável qualitativa, tá? Então, por que eu estou passando tudo isso para você? Porque você, como essa análise de dados é o cara que muitas vezes, ele tem que ser muito bom em matemática, tá? Que vocês vão vendo aqui, esse aqui é um curso, como eu falei para vocês, introdutório, a gente vai ver algumas coisinhas, mas tem que ir aprendendo matemática, tá certo? Quem quiser mais coisas, me procure nas redes sociais, que tem curso pra caramba, tem aulas pra caramba, tem que ser bom em matemática, e também tem que ser um pouquinho bom para conversar com o pessoal de computação, TI, saber programar. Então, são as variáveis string, texto, char, character, enfim. Aí, essas variáveis aqui, elas se quebram em duas. Tá certo? Quais são as quebras que elas fazem? Elas são chamadas de variáveis nominais, tá? Essas variáveis nominais são aquelas que não possuem uma ordem intrínseca, uma ordem interna entre elas, tá? Então, por exemplo, no nosso caso aqui, tá? Variáveis nominais no perfil da empresa. Esse aqui, a variável departamento é uma variável nominal, uma variável qualitativa nominal, porque ele dá uma qualidade àquela pessoa, ele fala, dá um local ali, ele trabalha no departamento de back-office de administrativo, departamento de vendas e assim vai, tá certo? Depois a gente vai ver cada uma das coisas aqui, só que não tem ordem, não importa se o cara trabalha na vendas, no administrativo, tanto faz, deu para entender? Não tem ordem, tá? Então, é uma variável apenas nominativa, tá? Uma classificatória nominativa, dá um nome para aquele cara, tá bom? A mesma coisa aqui, as fontes recrutadoras. Fonte recrutadora é uma variável qualitativa nominal. Só fala de onde ele vem, de onde ele foi recrutado. Então, Diversity Job Fair, website Banner Ads, Internet Search, Pay per Click do Google, website Banner Ads, aí sim vai, tem um monte. Acetado, tá? Nominal.
Muito bem. Então, a gente já tem aqui o nosso exemplo. Tá. A outra, depois, é a ordinal. Ordinal. O que é uma variável, então? Variável qualitativa ordinal. É uma variável que possui, ou melhor, indica uma ordem. O que eu estou querendo dizer aqui? Vamos ao exemplo na base? Exemplo na base, vou pegar aqui o perfil do RH. Olha só, se a gente pegar aqui a variável estado civil, é uma variável que ela tem uma ordem. Por quê? Porque uma pessoa, ela não nasce casada, né, gente? Ela nasce solteiro. Depois ela se casa. Alguns se separam. Depois, alguns se divorciam. Tem diferença, né? Você pode simplesmente ficar separado, depois você vai se divorciar. E algumas pessoas são viúvas, mas para elas serem viúvas, elas têm que ser casadas. Então, existe uma ordem nessa classificação. Entendeu? Então, quando você fala que uma pessoa é casada, já se predispõe que ela foi solteira um dia. Então, ela está numa ordem. Deu para entender? Então, por isso que se chama variável ordinal. Tá bom? Muito bem. Beleza. Agora, vamos lá. Aqui, a segunda variável que existe, que a gente chama de grandes classificações, é a variável numérica. Tá? E a gente vai trabalhar com dois tipos. Presta atenção. Não existe variável de data. Variável de data é uma variável numérica com formato de data. Tá? São só duas. Vamos lá, variável numérica. Então, essa variável numérica ela pode ser de dois tipos. O primeiro tipo a gente vai chamar de variável numérica inteira. Tá certo? O que é uma variável numérica inteira? É uma variável que segue os números inteiros. Ou seja, ela é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 inteiros. 10, 11, 12, 13, 14, assim sucessivamente. E para por aí. Tá bom? Então ela segue os números inteiros e todo mundo fica mega feliz. Tá? Vamos pegar aqui o exemplo na base. Vamos ver se a gente tem aqui um exemplo da nossa base. Aqui, nesse caso, nós não temos um exemplo na base, que é uma variável inteira. Será que não? Tá. Esse cara aqui a gente pode considerar uma variável numérica? Sim. Inteira? Sim também. Dá para fazer conta com este infeliz? Não. Porque isso aí é um número classificatório. Uma variável numérica, só que ela é classificatória. É uma variável numérica inteira, só que ela é o quê? Classificatória. Por que ela é classificatória? Porque não faz sentido somar, ou melhor, não faz sentido tirar uma média desses números. Você não vai chegar a lugar nenhum, não tem sentido físico. Claro? Se você não tem sentido físico, não vale somar. Não vale fazer média, não vale fazer conta nenhuma. Também não vai adiantar somar todos esses números, né? Você pode somar quantidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que é somar as linhas. Entendeu? Tem uma linha, duas linhas, três linhas, quatro linhas, dá uma variável inteira, tá certo? Bonitinha. Mas somar esses números não faz o mínimo sentido. Ou seja, somar 1 com 2. A hora que eu somo essa primeira linha com essa segunda aqui, dá esse número absurdo. O que é isso? Nada, né? Então, uma variável inteira é esse cara que eu falei para você, segue os números inteiros. A gente vai chamar, tá, de variável contínua, tá certo? Aqui, essa inteira aqui pra gente, a gente vai chamar de não contínua, tá? Não contínua. Detalhe, essas aulas tem que ser práticas. Então, assim, mas eu vi no livro XPTO-KW que classifica de outra coisa. Tá bom, maravilha, legal. O importante aqui é que você entenda que esta caralha desse negócio é uma variável inteira. O que é uma variável inteira? Tá certo? E algumas variáveis inteiras vale fazer conta e outras coisas não podem fazer conta variável inteira, que não faz sentido físico nenhum, tá? A outra variável é a variável contínua, tá certo? O que é uma variável contínua? Pra gente aqui, na prática, tá? Na prática, bem grande, a variável contínua é aquela que
tem decimal. Tá certo? Então é o seguinte, você fala assim, eu tenho uma série aqui que é assim, ó, 5, 4, 3, 2, 1. Se eu colocar vírgula 00, ela é contínua? Não. Então, não. Tá? Então tem que ser, por exemplo, 1,25, 1,26, que estou querendo dizer para vocês, que a gente vai considerar aqui, prática, dia a dia, que o negócio é prática. Tá? Se o negócio ficar com muita teoria, não vira porra nenhuma. Esse cara aqui, ó. O valor da hora para a gente vai ser uma variável contínua, tá certo? Mas eu tenho aqui 23. Beleza, ele é contínuo, tá? É só, eu vou mostrar como que a gente coloca aqui as vírgulas. Porque essa variável aqui é uma variável contínua, nessa população aqui ela é contínua? Porque eu tenho até 16,56, 55,50, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, 49,41, vírgula 1, tá certo? Então isso aqui pra gente vai ser uma variável contínua. Tá? Então são os dois tipos de classificação que dá para trabalhar. Para que serve isso daí? Para você não fazer bobagem. Tá? Não fazer bobagem lá na frente. Tá? Que tipo de bobagem? Por exemplo, querer tirar a média de um número que nem esse daqui. É para cair da bunda, né? Então, pelo amor de Deus. Tá certo? Então, beleza. Entendemos os tipos de variáveis. Tá? Como que a gente vai classificar. Então, bola para frente. Vamos lá. Voltando aqui. Voltando no nosso dicionário de dados aqui. Então, que tipo de variável é esse cara? Então, esse aqui é um tipo de variável numérica contínua. Tá certo? O que esse cara faz pra gente? Qual é a descrição? Eu escrevi e ficou assim, né? Se você vier aqui, ó, tá vendo que vira entre uma coluna e outra que vira assim, o cursor muda? Tá vendo? Tá aqui, ele vira uma setinha para baixo, bem em cima vira setinha dupla aí com um risquinho no meio. Se dá um clique duplo aqui, ele amplia para você. Então, aqui, ó, descrição. O que esse negócio faz? Isso aqui é uma identificação do funcionário. Show de bola? Pronto. Ó, fiz a mesma coisa. Estava assim. Tá? Beleza? Tá. Valor de hora. O que é o valor de hora? O valor de hora, eu já vou colocar a descrição aqui para vocês. Isso aqui é o valor da hora de trabalho do funcionário. Lucas, como que você sabe disso? Porque eu conheço a base. Se você entrar lá onde eu busquei a base, está escrita a definição dela. Quando você está na vida, dentro de uma empresa, que você recebe uma base de dados, que você está numa área de analytics, qualquer coisa do tipo, você recebe uma base de dados de algum departamento, a sua função é ir até a pessoa que te passou aquela base, depois que você pegou todas as variáveis e perguntar para ela, amigão, me explica o significado de cada variável. Se a pessoa não souber o significado, você caça alguém que saiba. Se em última instância, ninguém sabe aquele significado, e é comum acontecer dentro das empresas, fique bem tranquilo com isso, em cima dos estudos que você vai fazendo, você vai interpretando aquela variável. Tá bom? Mas em geral as pessoas conhecem, tá? Vai conversando com os analistas, com a galera, com alguns gestores que eles vão te fornecendo a informação. Você tem que saber o que significa cada variável, senão você vai fazer bobagem, vai errar tudo. Tá? Então tem que saber, tem que fazer organizado, tá vendo? A organização é a base de tudo. Muito bem, isso aqui é uma variável numérica, a gente viu, numérica, ela é inteira, ela é contínua, Aqui é uma variável, perdão, porque contínua, variável inteira. My bad, cometi um erro. Status da empresa. Isso aqui é uma variável classificatória, tá? Então, isso aqui é uma variável classificatória. Eu gosto de escrever, eu acostumei, string, assim. Tá fácil de conversar com as pessoas. Uma string. O cara já sabe o que é, já sabe que é texto, não é coisa. Tá certo? E ela é nominal, tá? Então, isso aqui é uma nominal. Beleza. A descrição. O que essa variável faz? Diminuir só um pouquinho o zoom aqui, galera, para ficar mais fácil de pegar todo mundo aqui. Esse cara aqui é o status na empresa. Vamos ver aqui, ó. Status na empresa. O status na empresa mostra se o cara está ativo ou desligado. Ativo ou desligado. Vou mostrar uma coisa para vocês. Se liguem. Cliquei no primeiro cara aqui. Tá? Primeiro aqui, ó. Deixei selecionado aqui. Vou pegar aqui na página inicial. Vendo que tem classificar e filtrar, dou um clique, essa setinha de baixo, aparece a palavra filtro, tá?
cliquei, apareceu, tá vendo aqui esses símbolozinhos que apareceram em cada uma das células aqui? Se você clicar nele, ele filtra e te mostra como que é, o que tem dentro dessa, como está populado, né? Quais são os valores da sua variável, tá? No caso aqui eu tenho ativo e desligado. Então, o que que acontece? Essa variável é uma variável, ela é uma variável ordinal, tá certo? Ela é classificatória ordinal, porque o cara para estar desligado tem que estar ativo em algum momento. Então, 1, ativo, 2, desligado, né? Então, essa aqui é uma variável classificatória, que a gente chamou aqui, essa variável classificatória qualitativa, tá certo? Então, eu vou colocar aqui uma variável, status da empresa, nominal, qualitativa. Qualitativa nominal. Legal. Essa qualitativa nominal, qual que é a descrição dessa nossa variável aqui? Ele mostra se o funcionário está ativo ou desligado. Tá bom? Beleza? A função, tá? Eu vou preferir colocar qualitativa ordinal aqui. Porque primeiro, para o cara ser desligado, tem que estar ativo. Certo? Qualitativa ordinal. A função dele. A função na empresa, você tem aqui, clica aqui, tem várias funções, tá vendo? Ó? Várias funções. Tá? Então, isso aqui, e não tem uma, eu não preciso pensar numa gradação, mas tem, como fala? Analista pleno, sênior e tudo mais, necessariamente você não precisa, um cara que entrou como estagiário e foi evoluindo, tá? Isso daí pra gente não vai importar, você pode contratar em qualquer escala, então pra gente não vai ser uma coisa tão relevante. Neste caso, tá vendo? Não tem uma regra, mas neste caso, pra gente não faz a mínima diferença, tá? Então, é uma variável classificatória, que é uma string, famosa string, gráfico e tal, qualitativa, vou chamar de nominal aqui, porque a gente não faz diferença. Puta, pode fazer diferença em algum estudo? Pode, aí só muda a classificação dela. O importante é que você saiba que é string. No final das contas, precisa saber duas coisas. String não é string, e se faz sentido fazer conta com ela. Tá? Aqui, data da contratação é uma variável numérica, tá certo? Inteira. Tá? Função, a função aqui mostra em qual departamento estava ou está o funcionário. Tá? Se é no momento da contratação, se é o atual, se é o quê, aí você tem que conversar com o pessoal do RH. Aqui a gente vai considerar que é o cara que está aqui, está nesse departamento, tá certo? Porque não fala assim, departamento que iniciou, departamento que saiu. Não, só o departamento, a gente considera que ele está lá e ponto final. É o que os dados estão nos mostrando, tá? Aqui mostra a data da contratação. Aqui, data de desligamento é a data que o cara saiu, então isso aqui é uma numérica inteira, principalmente aqui no Excel, tá? Isso aqui mostra a data do desligamento. Aqui eu coloquei função aqui, mostra qual a função. Qual a função que está ou está funcionário. O departamento, eu vou colocar a mesma coisa que a variável aqui, então vou só dar um Ctrl C, Ctrl V para não ficar fazendo. E aqui mostra qual o departamento que está ou estava o funcionário, né? Porque o cara está desligado, não tem mais. Nome do gerente, classificatória nominal, não importa, não tem uma ordem. Então, mostra qual o gerente que o funcionário estava atrelado, né? Para que ele respondia. E a fonte recrutadora também é uma qualitativa nominal. Aqui mostra qual o gerente. Mostra por qual fonte ele foi recrutado, ou seja, que ele entrou na empresa, tá bom? Então, isso aqui é rapidinho fazer isso aqui. Isso aqui é importante pra caralho,
Muito, tá? Quem trabalha com dados, se não tiver um dicionário de dados, você não consegue nem conversar com as pessoas, porque fica tudo muito difícil. E depois acontece o seguinte, você faz um estudo, você apresenta, faz a porra toda, você guarda aquilo ali, começa a estar trabalhando, vai comprar outros projetos. 6 meses depois, alguém te pede alguma coisa, voltando àquele projeto. Se você não tem tudo organizado, cara, a sua vida vira um caos, entendeu? Tava conversando com um mentorado que ele... Olha só que interessante. Por ele não conseguir explicar as informações que ele tinha feito vários estudos, a empresa tomou uma decisão errada e acabou, enfim, não foi culpa dele, a decisão errada, a questão é que ele não conseguia mostrar o valor que tinha nos dados, e a empresa tomou uma decisão que se mostrou equivocada, porque ele não conseguia falar sobre aquilo devido à desorganização dele. Uma das primeiras coisas que ele falou para mim outro dia, foi assim, nossa, cara, tem que realmente organizar. Eu pego muito no pé, organiza a porra dos dados. Tá? Porque senão, quando eu mentoro alguém, a pessoa tem que mostrar primeiro para mim, antes de mostrar para alguém, mostra para mim o que tá fazendo. Aí vem aquela zona toda, nem eu entendo. Falo, porra, faz direito, né? Organiza. Muito bem. Aí a gente fez então para essa base. Vamos fazer para outra base. Perfil pessoal. Perfil pessoal são essas 4 variáveis. Mesma coisa, então, ó. Selecionei, Ctrl C, tá certo? Venho aqui na dicionário de dados, venho aqui embaixo. Página inicial, colar, setinha, colar especial, valores, transpor, PUC, colocou aqui pra gente. Agora a gente vai trabalhar com o perfil pessoal. Ó, para não precisar digitar, clico duplo, ó, o que eu vou fazer, ó. Cliquei duplo. Ele ficou selecionado, Ctrl C, venho para o dicionário de dados, Ctrl V e arrasto até onde eu preciso aqui. Certo? Essa aqui é a mesma coisa, então só vou colocar Ctrl C, Ctrl V, essa base aqui. O sexo aqui é uma variável nominal qualitativa, só isso, não tem uma ordem. Essa aqui, estado civil, mesma coisa. Ele é nominal qualitativa, só que ele é ordinal. Cadê a ordinal? Tá aqui, ó. Tá? Ó, ordinal. Tá aqui. Data de nascimento é uma inteira. Tá? Agora a gente classifica. Então a gente já coloca aqui. Você já fez uma, você não precisa fazer toda hora a mesma coisa. São poucos tipos que se tem. Então, aqui, sexo. Mostra o sexo do funcionário. Ou apresenta o sexo do funcionário, escolha como você quiser. Estado civil. É o estado civil do funcionário. Parece óbvio que eu estou fazendo aqui, pessoal. Você vai pegar umas bases de dados na sua vida. Aí eu estou pegando aqui uma base para ensinar vocês, que é uma coisa com tranquilo, tem que fazer. Certa ideia é ensinar vocês a marcharem aqui, como tocar o bumbinho, né? Fazer tum, como tocar um negócio, como tocar um instrumento. Mas você vai chegar em base de dados que está uma zona difícil, foda. Então, se você não fizer isso, daí você se perde, tá? E, em geral, é difícil encontrar uma empresa que tenha dicionário de dados. Então, construa sempre o seu. Se você tem uma empresa que dentro do servidor ela tem um dicionário de dados, levanta a mão pro céu, pega, guarda esse dicionário para você, as 7 chaves. Porque muitas vezes as variáveis vêm sem dicionário de dados, fica difícil, tá? E aqui apresenta a data de nascimento do funcionário. Beleza. Então aqui a gente fez a primeira organização. Tá? Então aqui nós temos a primeira organização dos dados. Tudo bonitinho, mostrando pra gente tudo mais. Tá bom. O que a gente fez agora? Agora a gente vai... Cadê meu Word aqui? Então, muito bem. Então a primeira coisa que a gente fez aqui é fazer o dicionário de dados para a gente fazer a classificação. Maravilha. Agora aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente vai cruzar as informações. Ou seja, ou melhor, eu vou trazer as informações. A gente vai transformar as duas bases numa só. Tá? Então, do perfil, tem o perfil da empresa e tem o perfil do funcionário aqui, o perfil pessoal. Vou pegar as informações do perfil pessoal e jogar dentro das informações da empresa. É uma base só para a gente poder estudar. Tá bom? É assim, nossa, mas geralmente quando eu tenho uma base de dados, eu já tenho que ter uma pergunta inicial. Não necessariamente. Você pode descrever os dados, depois começar com os dados que você está descrevendo, começar a levantar questões. Isso é muito comum em todos os lugares, porque geralmente as pessoas falam assim para você, nossa, faz um estudo aí pra gente, vê o que você consegue tirar daí, ver o que dá para fazer com essa base de dados aí, ver se tem alguns insights. Ou seja, ninguém tem a pergunta, ninguém sabe, ninguém tem conhecimento porra nenhuma. Você vai ter que estar lá e fazer tudo que eu estou fazendo aqui, do zero.
tá? Por isso que eu falei, aqui é a introdução, 0, início. Certo? Vem com o tio aqui, que o tio vai conseguir, tá? Te ensinando. Então, o que a gente vai fazer? Vai fazer esses cruzamentos. Então, agora, a gente vai fazer o seguinte. Vamos levar informações, ou melhor, vamos levar dados de uma base para a outra, tá? Então, a gente vai começar utilizando uma função, vamos utilizar uma função do Excel conhecida como procv, tá certo? O que significa procv? Isso aqui significa procurar, olha só, na vertical. Por isso que eu proc v. Procurar na vertical. Ah, meu Deus, hein? Gostou dessa? Então vamos lá. Como que ela funciona, gente? Ela funciona assim. Vou mostrar aqui no Excel que é mais fácil. Então o que eu quero fazer? Eu quero pegar essas informações aqui desta base e trazer para esta daqui. Tá bom? Então vamos lá. Ó, depois que a gente fizer isso daí, a gente vai ver se está tudo ok, se está faltando alguém, se não está, e como que eu faço para ver se tem gente duplicada ou não. Tá bom? De uma maneira bem fácil aqui, num primeiro momento. Mas vamos trazer aqui, depois a gente vê essas coisas todas. Ela funciona assim. O que eu gosto de fazer? Eu não gosto de colocar variável no meio de uma base. Quando eu vou inserir uma base na outra, eu gosto de jogar as variáveis que eu estou trazendo da base B para A, por exemplo, que a base A é essa, B é a outra. Aqui, colocar as variáveis da B no final. Por quê? Organização. Deu pra entender? Então aqui, o que eu faço? Vou até lá o final da base. Aqui na coluna J a gente vai colocar quais informações eu vou trazer. Eu vou trazer essas 3 informações aqui. Então, aqui vai ser J, K e L lá. Então, o que eu faço? Ó, seleciono os 3, Ctrl C, venho aqui, Ctrl V. Tá? Não pode simplesmente copiar todo mundo aqui e jogar aqui. Por que não pode? Porque esse número aqui, ó, 1208, caramba, 4. Se eu vier aqui, ele não é o primeiro. Tá vendo? Onde ele tá? Vamos procurar rápido? Para procurar rapidinho, você vem aqui, tá vendo? Coloca o valor aqui, ele apareceu, selecionou, ele está na linha 197. Então, as bases estão desordenadas. Tem primeiro numa, não é primeiro na outra, tá certo? Fazer um Ctrl Z aqui, ele volta, tá? Ctrl Z já voltou. Tá certo? Você fala assim, cara, o que você fez? Eu fiz isso daqui, ó. Aqui, colei, veio aqui. Uma forma é dar Ctrl Z, que ele volta anterior. Ou então venho aqui no filtro e limpar o filtro. Só isso. Tá? Jogou todo mundo aqui. Bom, tá bom. O que acontece aqui? Como tá todo mundo... eu vou trazer, então, esse cara, que é o sexo da pessoa, daquele 12.000, para cá. Então, eu faço o seguinte. Eu tenho... Qual que é a lógica? A lógica é assim, ó. Eu tenho que mandar ele encontrar o número 12.000 aqui. Daí, esse número 12.000, ele vem aqui. Pega essa informação. Número 12.000. Ah, tá aqui. Quantas colunas para frente, tendo essa como referência, essa aqui é a minha coluna 1, coluna 1, tendo essa como referência, quantas colunas para frente eu vou trazer? Ah, essa aqui é a coluna 1, então ele vai andar 1, 2, 3, 4. Na quarta coluna, assim que ele achar esse 12.000, ele me traz essa informação que está aqui. Ele procura na vertical, pega essa informação, vai lá e extrai essa informação para mim. Então, como que funciona? Funciona assim, ó. Nota, vai vendo. Como que você trabalha com formas? Coloca igual, procv, abre parênteses. Quando ele faz isso aqui, eu gosto de fazer o seguinte, para ficar fácil de te ensinar. Vem aqui, ó, função, ele aparece função procv, aparece a caixinha. Qual que é o valor que você procura? Vamos para lá. Eu procuro esse cara aqui, ó. Então, qual que é a referência? A2. O valor que ele procura? A2. Legal? Tá. Tá bom. Ele vai procurar esse valor aqui, tá certo? Qual que é a matriz que eu quero que ele procure esse valor? A matriz que eu quero que ele procure esse valor, ou seja, toda a matriz, ou seja, onde ele vai vasculhar, é essa daqui, não é? Ó. Então, só venho aqui e clico aqui.
Não precisa nem escrever, ele já trouxe para mim, tá vendo? O nome da sheet. Que chama sheet, planilha, enfim. Qual que é a planilha? A planilha é essa. Qual que é a matriz que ele está chamando? A matriz tabela, essa daqui. São todas elas, tá vendo? Então, o que eu faço? Como eu quero todo mundo, e eu sei que lá embaixo não tem mais ninguém, como eu sei que não tem mais ninguém? Tá vendo? Mais ninguém. Eu posso simplesmente selecionar da coluna A, manter clicado até a coluna D. Tá vendo aqui? Ó, coluna A, coluna D. Ele trouxe todo mundo para mim sem problema nenhum. O que eu gosto de fazer para ter certeza que ele não vai errar? Eu gosto de travar a célula. Travar a célula, a coluna, é só colocar o cifrão. Você coloca o cifrão na frente aqui, ele travou todo mundo. Tá certo? Ou seja, aquilo ali, por mais que você mexa na sua fórmula, ele vai ficar fixo naquela tabela ali, naquele conjunto de dados que você tem para fixar. Muito bem. O que é número índice da coluna? É onde que ele vai falar, onde ele vai andar, os passos que ele vai andar para pegar a informação que você pediu. Então, assim, a hora que ele pegar, encontrar esse número 1103024456, ele vai encontrar esse cara onde? Ele vai encontrar esse cara aqui, nessa coluna. Tá bom, ele vai encontrar esse cara aqui nessa coluna e vai ter que pegar a informação que está aqui e trazer qual? A de sexo. Entendi. Então, ele está na 1, isso aqui é a primeira coluna da minha referência, de onde eu trouxe, tá? 1, ele vai trazer qual referência? A 2. Então, eu venho aqui e escrevo o número 2, ou seja, ele traz a coluna 2. Mas até te deu qual que é o cara, tá? É do sexo feminino. Muito bem. Procurar intervalo. O que é procurar intervalo? Procurar intervalo, você quer que ele traga o seguinte. Ele fala aqui para você colocar o verdadeiro ou falso, classificar em ordem crescente, decrescente. A grande questão é o seguinte. Aqui ele vai te trazer o valor exato ou um valor aproximado. Vamos supor que ele encontra esse 11 aí, ele traz o valor mais próximo dele. Não, você não quer o próximo, você quer o exato. Então, você coloca 0. Tá? Você coloca 0. Então, aqui você coloca qual que é a coluna que ele vai andar. Coluna 1, coluna 2, coluna 3. E aqui você traz o valor exato você coloca 0. Então, referência, matriz tabela onde você vai procurar, qual que é a coluna que você quer que ele anda e o 0. Esse é o PROC V. Deu ok. Ó, sexo feminino. Vamos ver se essa pessoa do sexo feminino, como que a gente faz? Simples. Vou copiar esse cara aqui, vem até essa base. Ela tá sem filtro, vem aqui, coloca um filtrozinho, vem aqui no filtro e opa, perdeu a cola. Colei, copiei, vem aqui, colei. Achei a pessoa. Olha, sexo feminino. Simples. Tá? Ela tá na linha 267 e é do sexo feminino. Então, trouxe certo. Tá certo? E agora, como que a gente faz para fazer para todo mundo? Então, vamos lá no final. Aqui, tá? Aqui tem a minha fórmula. Como que eu sei que é uma fórmula? Tá escrito aqui, ó, não é um valor numérico, é uma fórmula. Como que a gente sabe aqui que esse cara é fórmula? É só você arrastar, você vai arrastando, ou melhor, não precisa esperar fórmula. Como que a gente faz para trazer para todo mundo? Eu posso vir aqui em cima e arrastar para todo mundo uma forma, sem problema. Ou, para ser mais rápido, como todo mundo está preenchido aqui, dou um clique duplo, ele vai ter lá embaixo para mim. Tá vendo? Tem 311 registros aqui. Trouxe todo mundo para mim. Tá? Na verdade, 310, né? Contagem 310, linha 311. Tá claro aí? Legal. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para o estado civil. O estado civil, se aqui era a coluna 2, essa aqui está na coluna 3. Então, coluna 1, 2, 3. Se na coluna 3, eu preciso ficar reescrevendo toda essa fórmula? Não necessariamente. Uma forma que tem, tá? Tem várias formas de fazer isso, pode arrastar para cá, mas aí você tem que travar a célula aqui, que a gente não travou. Forma que eu gosto. Copio a fórmula. Então, o que eu faço? Venho aqui, ó, na barra de fórmula, seleciono, copio, venho aqui, Ctrl V. Tá vendo? A gente estava na coluna 2, a gente passa para a coluna o quê? 3. Opa, sou casado. Show. Trouxe todo mundo lá embaixo. Maravilha. Agora aqui, copiei. Venho aqui, colei. Tá vendo? Só que agora a data de nascimento é a número 1, 2, 3, 4. Então, é a número 4. E aqui, colei. Tenho aqui, número 4. Pau na jaca. Legal. Por isso que eu queria. Olha que interessante. Tá vendo aqui a data de nascimento dessa pessoa que não apareceu em formato data numérico? É isso que eu falei lá para vocês.
Data é um número, o formato é de data. Como que a gente faz para colocar formato de data aqui? Vem aqui, ó. Vendo que o formato está geral, formato de número. Você vem em cima e apareceu essa dica aqui. Clica aqui na setinha para baixo. Vem data abreviada. Pronto, formatou para você. Coisa linda de Deus. Clique duplo aqui, como a gente fez aqui, trouxe todo mundo. Beleza, preenchi para todo mundo aqui, todo mundo feliz. Legal agora é fazer umas conferências. Então, para isso é o seguinte, tá vendo que aqui está sem filtro? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar filtro. Eu venho aqui, tá marcado o filtro que está pegando das outras pessoas. Eu vou desmarcar, desmarca todo mundo, vou remarcar, marcou todo mundo. Tá bom? Beleza. Vamos pegar essa pessoa aqui e vamos conferir. Então, venho aqui, filtro, coloquei a pessoa aqui, é o sexo feminino, casada, 24/11/87, data de nascimento. Então, a gente vai lá, feminino, casado, 24/11/87, trouxe. Tá? Se conferir um, já funciona. Se quiser conferir outro, a gente pode conferir só para você ter uma ideia. Ó, essa pessoa aqui, vem aqui, coloco aqui, eu tenho sexo masculino divorciado de 84. Então, vamos lá, no fim, opa, cadê? Desculpa aqui. Masculino, divorciado, 26/4/84. Fechou, todo mundo ok. Trouxe, as fórmulas trouxeram bacaninha. Tá. Então, agora, aqui, você fez esse cara aqui, levar dado e outro. Tá certo? Qual que é o próximo passo agora? A gente vai observar as variáveis. Agora é na mão. Tá certo? Então, o que a gente vai dar uma observada? Essa base pequena dá para fazer na mão. Vou ensinar um jeito de fazer na mão, depois eu te ensino um jeito de não fazer na mão. Tá? Então, antes disso, o que eu gosto de fazer aqui, para não ficar carregando fórmula, que muitas vezes começa a deixar o Excel pesado, a fórmula, a gente vai fazer o seguinte, tudo aqui que a gente trouxe, a gente vai selecionar. Então, seleciono desde o primeiro, tá certo? Até. Então, clico, mantenho clicado e arrasto lá embaixo, uma forma. Ou então, você seleciona somente quem você quer aqui, ó. 1, 2, 3. Ctrl Shift, setinha para baixo, ele vai até o final. Tá? Se ele não for até o final, porque está faltando dados, mas aqui não está faltando ver até o final. Vamos copiar e colar isso aqui como valores, para sumir as fórmulas. Então, eu venho aqui, dou um Ctrl C, colar, especial, valores. Tá? Colou. Olha, fechou. Tá vendo? Agora não tem mais fórmula. Fica mais leve. Guarda isso. Fica mais leve o Excel. Tá? Vou salvar para não perder nada. Então, a gente tem aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um reconhecimento aqui da base para ver se está tudo ok. A gente sabe. Então, eu trouxe isso daqui. Qual que é a ordem que faz isso daqui? Eu gosto de fazer nessa ordem. Tá bom? Então, primeira coisa aqui. Ah, mas é melhor fazer tudo. Cara, eu gosto de fazer dessa ordem. Para mim sempre funcionou. Selecionei todo mundo. Tá? Eu tenho aqui 310 pessoas. Contagem. Dá para fazer na mão. Aqui. Até 1 milhão de linhas o Excel vai. Então, tem coisa pra caramba que dá pra fazer rapidinho aqui, ó. Tá, 310 linhas. Então, tá todo mundo aqui. Se tivesse alguém faltando, só pra você ter uma ideia, eu vou deletar aqui, ó. Deletar esse cara. Se tivesse alguém faltando, Ctrl Shift setinha pra baixo, ele para aqui, ó. Viu? Então, uma forma de você ver se tem variáveis faltando, uma forma rápida. Você fala, puta, será que tem? Será que eu preciso fazer uma conta, uma fórmula? Não, cara. Vem aqui em cima, puta, tem 310. O ID do funcionário, em geral, é uma coisa que não pode faltar. Então, tá ok, o nome dele e tal. Tá populado inteiramente. Em geral, né? Não se esqueça. Em geral. Por que eu falo em geral? Porque é base de dados, pessoas, aquela coisa, né, gente? Então, vamos lá. Aqui tem que ter quanto? 310, então? Selecionei todo mundo. 310, 310. Vim aqui, selecionei todo mundo. 310, pá, 310. 310, 310. E aqui 310, 310. Aqui 310, óbvio que não. Tá vendo, ó? Tá? Não é todo mundo tá desligado, tem que ter gente na empresa. Aqui, 310, 310, 310. Fechou. 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 310, tá bom. Aí você fala assim, caramba, hein, Lucas? Porra, fica na mão isso aqui. Então, vou mostrar para você um jeito de você fazer. Você dá uma olhada como você faz. Você conferir rápido no Excel. Tá? Sua análise de dados aqui. Tem uma função
chamado contar valores. Então, igual, conte, tá vendo? Ó, conte valores. Tá vendo aqui? Vou pedir para ele contar daqui, então eu seleciono o primeiro. Aqui, eu selecionei o primeiro e vou arrastar até lá em cima. Tá? Evidentemente que é sem o nome da célula, tá certo? Venho aqui, fecho. Ele fechou aqui para mim, tá vendo? Aperto Enter, ele conta o valor, 310. Agora vamos lá. Copiar e colar aqui. Quando eu faço isso, olha só que ele, aqui no primeiro, ó, ele pegou da célula A2 até A311. Esse aqui, B2 até 311. Tá certo? Então, é só copiar e colar. Não precisa travar a célula, ele vai vir. Olha. Se tiver alguma que não tiver 310, ele fala para você. Esse aqui não tem 310. Faz sentido não ter 310? Faz. Por que faz sentido não ter 310? Porque tem gente ativa na empresa, senão a empresa tinha fechado, né? Então, tá todo mundo populado. Se não tivesse populado, o que você faria? Se não está populado, presta bem atenção. O que não está populado? É quando está faltante. Vamos supor que eu tivesse um cara aqui que tivesse assim. Tá? O que você faz? Puta, eu vou colocar lá TI. Não, você não sabe, meu filho. Você não pode fazer isso. Tá certo? Coisas que você pode fazer, que é interessante. Procurar pessoas responsáveis que te deu a base, ir lá e perguntar quem é aquele cidadão e você investigar. 2. Escrever NA. Tá certo? NA. Aqui. Tá? Ou escrever missing. Mas você precisa escrever alguma coisa e te indicar alguma coisa que não tem informação naquela base. Naquela célula, não está populado. Tá certo? E aí, o que você faz? Aqui no dicionário de dados, você cria, do lado do dicionário de dados, você cria as observações. E como que seriam essas observações? Você fala assim, olha, eu identifiquei, vou tirar aqui. Eu identifiquei que para o funcionário X, certo? Como que seria? Identificado para o funcionário tal, o funcionário 11, esse cara aqui, vou copiar, vou vir aqui, para o funcionário não a classificação de departamento. Você faz isso. Por quê? Galera, é o seguinte. Deixa eu explicar uma coisa para vocês agora bem sério. Dependendo da empresa que você vai trabalhar, você vai passar com certeza, dependendo da empresa, por uma coisa chamada auditoria. E existe auditoria de dados, auditoria contábil, auditoria de tudo. Então, se você faz um trabalho e você vai ser auditado, depois você vai ser questionado pelo aquilo que você fez. Então, quanto mais organizado você for, mais explicações corretas você dá e menos saia justa você fica. Deu para entender? Se você for trabalhar em instituições financeiras, o que mais se tem em instituições financeiras é controle e auditoria. E eu falo isso porque as diretorias de riscos que eu trabalhei, uma delas era de riscos e controles. Então, assim, auditoria sempre tem. Então, anota, faz tudo direitinho, passo a passo. Não faz merda, entendeu? Não faz cagada na sua vida, faz direito essa análise, tá? Então, aqui, identificado o funcionário. Se fosse isso daqui, tá? Se você tivesse o missing aqui, como a gente fez, e você preencheu com o missing, beleza, então você sabe que ali tem um problema, tá? Esse cara aqui não tinha problema, então eu só estou explicando para vocês como seria. Então, você faria essa observação, tá certo? Departamento. Então, vou ter que colocar aqui, este é um exemplo, pois não é real, tá? Pois não é real. O valor veio populado. A gente chama populado quando tem valor. Quando não tem, a gente chama de missing ou faltante. Tá? O NA, coloca alguma coisa para você entender. Tá certo? Que tá ali. Todos 310. Aí, beleza, ó. Contou para todo mundo. Opa, faltou para um aqui. 310. Comprei, colei. Lindão. Tá certo? Só um minuto, pessoal. Então, vamos lá, pessoal. Continuando aqui. Tive um probleminha aqui que tocou no celular.
E agora já voltamos. Então vamos lá. A gente estava olhando aqui, né? Se todas as variáveis têm a mesma, todas as variáveis estão com a mesma quantidade, ok? E aí eu expliquei para vocês o que acontece quando a gente faz com variável que está faltando, está missing, né? Tirando aquelas que tem que faltar mesmo. Então, por exemplo, aqui essa variável que é data de desligamento, vai ter gente em branco mesmo, sem problema nenhum. Tá bom, então até aqui a gente entendeu um pouquinho como que funciona a nossa base, tá certo? Então, o que a gente fez aqui? A gente observou as variáveis, vimos como resolver o problema de missing, ou seja, de valores faltantes. Dependendo de se for trabalhar, o pessoal fala de não populado. Tá? Não tem população, não tem variável ali, tá certo? A gente observou as variáveis. Agora vamos dar uma entendida nessa base aqui. Então, o que a gente fez aqui, como eu sempre falo, tem que ter organização, tem que organizar tudo, fazer tudo bonitinho, deixar tudo bacana, tudo organizado, para a gente poder trabalhar. A gente está organizando, primeira parte. Então, voltando aqui no nosso Excelzinho básico, aqui na nossa base estruturada, vamos lá. Primeira coisa, então a gente viu que esse aqui é uma identificação para o usuário, isso aqui é o quanto que ele ganha por hora, isso aqui se ele está ativo ou não na empresa, se ele está ligado ou desligado da empresa, qual que é a função dele dentro da empresa, ou era, a data de contratação, data de desligamento, qual departamento ele trabalha, o nome do gerente, a fonte recrutadora, qual é o sexo dele, se ele é casado e a data de nascimento. É isso que a gente tem, tá? Lembrando, essas três variáveis nós trouxemos dessa base aqui, então tá lá no final, tá? Organizado. Próximo ponto que eu queria falar com vocês, observação de valores repetidos. Então, eu vou descer aqui embaixo, na base, vou tirar essa contagem que a gente fez aqui, que tá tudo certo, né? Vocês viram como faz e tal. Olha, antes disso, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Eu gosto, como eu gosto de coisas mais organizadas, seguinte, tá vendo aqui que alguns têm os decimais, outros não? A gente viu que isso aqui a gente vai tratar com uma variável contínua, numérica contínua. Vou fazer o seguinte aqui, ó, selecionar todo mundo, tá? Vou vir aqui em geral, tá certo? Ou então somente aqui, ó, nos diminuir casas ou aumentar casas decimais, tá certo? Aumentei a casa decimal de todo mundo. Isso é um jeito. Então, de novo, vou botar Ctrl Z, selecionei todo mundo, ou a coluna toda, tanto faz, aumentei as casas decimais ou diminuo as casas decimais. Por que agora não funciona? Porque tem esse texto aqui, então a gente vai pegar somente a coluna que eu quero, duas casas decimais. Ele completou com duas, uma vez só que eu cliquei, porque ele já observa, tem duas casas decimais nesse cara aqui, então joga todo mundo com duas, tá bom? Vou voltar, Ctrl Z, e vou mostrar uma coisa para vocês. Então, tem um atalho de teclado, que é assim, ó, você seleciona todo mundo, Ctrl Shift 1. Entendeu o que eu fiz? Tá? Eu apertei o Ctrl Shift, tudo junto, e apertei o número 1. Ele dá aqui para você, ele faz essa função aqui. Tá bom? É um atalho de teclado que já vem com Excel aí. Outra coisa, sempre salve. Sempre salve, mesmo que tá em salvamento automático. Beleza. Agora vamos entender um pouquinho como que a gente pode ver valores repetidos. Tem várias formas de trabalhar com valores repetidos, tá? Principalmente quando é numérico, tá certo? Então, o que acontece? Deixa eu falar um pouquinho sobre essa variável aqui. Essa variável é uma variável que em base de dados nós chamamos de chave primária. O que é isso? É uma variável que não pode ter repetição. Então vamos pensar nessa base. Essa base é uma base de RH e aqui tem o número de identificação da pessoa, como se fosse o RG dela dentro da empresa. Você não pode ter dois números iguais, concorda? Porque senão você vai estar referindo o mesmo número a duas pessoas diferentes. Então esses números não podem ser repetidos. Uma forma prática, quando você está trabalhando aqui no Excel, de ver se estão repetidos ou não, é fazer isso aqui, ó. Seleciona todo mundo, vem em formatação condicional, dá um clique aqui, ó, formatação condicional, regras de realce das células, coloca aqui, ó, valores duplicados, dá um clique. Aparece essa caixinha para você, ele fala assim, os valores que estiverem duplicados, preencher com vermelho claro e texto vermelho escuro, tá? Então, cliquei, beleza. Se tiver algum aqui, ele vai mostrar para mim. Como essa base é pequenininha, então eu consigo descer até o final, até rapidinho, e no visual, olha aqui, aparentemente, tem ninguém. Show de bola. Tá.
Agora eu vou te mostrar formas que você pega esse cara. Uma forma de pegar esse cara é o seguinte. Vamos supor que esse último número tivesse... A última linha aqui, ó, tivesse toda duplicada. Tá? Certo? Tá todo mundo duplicado. Esse cara aqui é duplicado. Então, agora aqui, ó. Selecionei todo mundo. Aqui. Formatação condicional. Regras de realce. Valores duplicados. Dou OK. Vou descer lá no final, porque eu já sei que tem duplicado. Olha aqui, aparece. Tá vendo? Uma forma de trabalhar com a base. Outro detalhe legal. Presta atenção. Tá? Então, essa linha aqui eu sei que está duplicada, não preciso dela. Se eu apertar Ctrl menos, ele apaga a linha inteira para mim, tá? Tá bom. Toda vez que você coloca uma formatação no Excel, o Excel fica mais pesado. Quando você não quer mais usar essa formatação, você tira. Como que você tira isso? Presta atenção. Formatação condicional. Gerenciar regras de formatação. Dá um clique. Tem essa regra aqui. Clica nela, exclui, que eu já sei que não tem nada duplicado. Tá? Vamos excluir. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou repetir todo o procedimento para te mostrar uma outra forma. Ó. Selecionei toda a linha, vim aqui, dupliquei a linha, selecionei todo mundo, formatação condicional, realce, valores duplicados, quero esse cara mesmo, ok. Aí vamos supor que você tem uma base muito grande, 50, 60 mil linhas, 100 mil linhas, fica difícil olhar no visual, certo? Então o que você faz? Você vem aqui, tá vendo? Filtrar por cor e todo mundo que está com esse preenchimento aqui, filtrar por célula de cor, tá vendo? Ó, aqui. Cliquei nele, ó quem ele trouxe para mim, que coisa linda, estava selecionado que eu copiei e colei. Mas olha que coisa linda, ele traz para mim as células duplicadas, tá? Ou melhor, as linhas duplicadas, onde não posso ter, tá certo? Aí o que acontece? Qual que é o correto você fazer? Quando você tem um duplicado, você vai no dicionário de dados, nas suas observações e coloca a linha X e Y, ou seja, a linha aqui dos identificadores, a linha com o número tal e tal, estão duplicadas. Portanto, estamos tirando isso. E você tem que ver se toda a linha está duplicada. Tá certo? Tá? Então, tá duplicado? Tá todo mundo igual? Tá todo mundo igual. Vai uma por uma. Pô, legal. Então, eu posso tirar. Agora, se fosse duplicado esse número aqui, que não podia ser duplicado, só que aqui tivesse valores diferentes, por exemplo, aqui tivesse 52,25, tá certo? E aqui tivesse, o cara tivesse numa outra função, tipo contador, tá certo? Então você já saberia que esse cara aqui seria uma coisa diferente, ou a data de aniversário diferente, tá certo? Então, você sabe que aqui teria um problema, daí você teria que entrar em contato com o RH, é assim que funciona, com a pessoa que te forneceu a base, você vai lá e conversa com ela e deixa anotado no seu dicionário de dados, sempre o que você está fazendo. Tem que ter rastreabilidade, porque daí com essa rastreabilidade você coloca, além de mostrar que você sabe o que você está fazendo, ou seja, você tem uma linearidade no seu pensamento, então tem passo a passo do que está acontecendo, é o primeiro ponto. E segundo ponto, se alguém te questionar por alguma coisa, fala assim, não, cara, tá todos os passos aqui, ó. Entendeu? Todo o meu raciocínio tá aqui. Se alguém vier questionar o seu raciocínio, é outra coisa. Fala assim, cara, aí a gente vai trabalhar de outra forma, mas o meu raciocínio tá linear e aqui tá certo. Entendeu? Então, é importante isso. Eu vou apagar essa linha aqui, tá? Ou melhor, eu vou deixar ela aqui, vou só tirar o filtro. Vou deixar ela aqui. Eu quero mostrar uma coisa para vocês agora. Vamos supor, eu vou pegar esse cara aqui, tá? Que está duplicado e vou tirar a formatação. Vou aqui em regras, tá? Tirar as regras, gerenciamento, excluir, acabou. Tá? Então fica aqui. Vamos supor que você tem 10 mil linhas. Como que você faz para dar uma geral nesse cara? Você faz o seguinte, vem aqui, é uma forma, tá? Uma forma de trabalhar. Você vem aqui, classificar, por exemplo, do maior para o menor. Seu número entrou aí no meio, tá certo? Aí o que você faz? Você vai lá no final da base e cria uma variável nova, chamada verificar num ID, por exemplo. O que acontece? Aqui, como eu classifiquei do maior para o menor, ou seja, o menor número até lá o maior,
as duas pessoas que estiverem iguais, ou seja, as pessoas que forem iguais, o número de cima tem que ser igual ao número de baixo. Não entendeu? Vou te mostrar. Ó, se eu pegar aqui por formatação condicional, colocar valores duplicados e procurar meu amiguinho que está aqui, olha que interessante. Esse cara é igual a esse, não é? Então eu venho aqui 1301052124, aí 1301052347. E o de baixo a mesma coisa. Ou seja, o número de cima é igual ao de baixo. E aí, nada demais. Beleza. Tirar a formatação condicional para não ficar pesado o nosso Excel. Tá? Eu tenho birra de algumas coisas, inclusive que fica pesado. Aí o que acontece aqui? Como eu faço para encontrar esse cara não colocando formatação condicional se a minha base é muito gigante? Tá? Quem faz monitoria comigo sabe que a gente trabalha com base catastroficamente grande. Né? Aí o que acontece aqui? Monitoria, mentoria, na verdade é mentoria. Você faz uma verificação. E olha como que é simples. Você fala assim, ó, você vem na célula aqui de baixo e escreve assim, igual. Aí você vai aqui, este segundo item, igual novamente. Então, ó, A3. Então, igual a 3, igual, porque você está colocando fórmula. Toda a fórmula começa com igual. Igual a quem? Esse cara aqui. Então, você está falando assim, ó, o de baixo é igual ao de cima? Essa é a pergunta. O de baixo é igual ao de cima? Porque você viu lá que se você colocar o de baixo igual ao de cima, valores duplicados. Aperta o Enter. Olha que interessante. Ele aparece falso. Então, ele está perguntando uma igualdade. O de baixo é igual ao de cima? Não é. Então, é falso. Colocou falso para você. Como aqui está missing, eu vou colocar nesse cara aqui, missing. Faltante. Tá bom? Aí eu pego essa fórmula e dou um clique duplo aqui, ou arrasto até lá embaixo. Enfim, vou dar um clique duplo aqui. Rastei até aqui embaixo. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar um filtro aqui. Lá aquele nosso amigo onde o de baixo é igual ao de cima, aqui tem que aparecer verdadeiro. Então, olha só. Tirar filtro. Colocar filtro. Venho aqui. Pego o nosso cara que é verdadeiro. Olha. Então, eu tenho aqui esse cara aqui que está duplicado. Esse cara aqui está igual à célula de cima. Tá certo? Ou seja, eu tenho aqui, ó. Ele está em que linha? 188. Ele está na A188. Certo? Então, significa que se ele está na A188, certo? Ele está aqui na minha A188, eu vou ter um detalhe aqui que é falando para mim que a linha 187 ele é igual. Então, o que eu vou fazer? Venho aqui, limpo todo mundo. Vou na célula A188. Olha só, os dois valores iguais aqui. Se são todos iguais, eu posso excluir da minha base. Então, simplesmente. Mas, de novo, como que você faria para excluir isso daí da sua base? Você tem que pegar, tá certo? Você vai lá para excluir da sua base, você vem aqui, dicionário de dados, coloca a identificação, vou excluir, exclusão da linha XYZ por ser duplicada. Tá certo? Tá fazendo isso, tá? Um detalhe, sempre trabalhe com um arquivo, isso é importante. Pega e trabalha com dois arquivos. Um você deixa a base original fechadinha, não mexe nela, e a cópia você vai trabalhando, tá certo? Isso é importante também. Aqui, vou pegar todo mundo aqui, Ctrl menos. Olha o que eu fiz, ó. Dei Ctrl Z. Selecionei todo mundo, Ctrl menos. Ele pegou e apagou a linha toda para mim. Tá? Deixei lá anotado, fiz isso, vida que segue. Tá bom? Tá claro isso daí que a gente fez? Todos esses detalhes? Tem bastante detalhezinho. Vai e volta na aula e vai construindo comigo. Tá? Vamos lá. Então, o que você tem que ser agora capaz nesses 7 passos que a gente fez? Isso aqui, ó. Identificar as variáveis de uma base. Beleza, você aprendeu. Agora tem que fazer. E até era para ter feito comigo, hein? Fazer comigo. Inserir informação de uma base em outra? Sim. Identificar se há duplicidade de registros? Sim. Anotar duplicidades? Sim. Como resolver duplicidades? Conversar com a pessoa, anotar, ir atrás. Né? Identificar informação faltantes? A gente identificou quando tem, faz anotação, conversa. Saber fazer
Saber fazer um registro organizado dessas informações. Fizemos dicionário de dados, informações, tudo ali, como que se faz, os passos. Saber como resolver o problema de dados faltantes. Como que é? Conversar com as pessoas. Escrever missing. Tá? Não é para sair fazendo modelagem de dados faltantes, você não sabe fazer isso ainda. Né? Então, é isso aqui, ó. Essas são as coisas que aconteceram. Tá bom? Nessa aula. Importante. Vou pedir um favor agora para você, que esse favor é o seguinte, eu quero sempre estar melhorando essa aula, sempre. Isso é um contínuo, melhoria contínua aqui, melhoria contínua. Então, eu vou deixar um questionário aqui embaixo, vai ter umas de 4 a 5 perguntas, é rápido, e algumas vão ser até de opções. Por favor, preencha e envia para mim. É só preencher e enviar, olha como que é fácil. Vai lá, escreve e dá enviar para mim, por favor, tá? Porque eu consigo melhorar essa aula aqui pra caramba e deixar disponibilizado de graça para vocês aí esse balizador, esse início de análise de dados. Tá bom? Forte abraço e nos vemos na aula 2. Na aula 2. Tchau, tchau.